Hoje a gente vai entrar no incrível universo de Star Wars. Essa é uma trilogia que ultrapassa as telas do cinema e ajudou a moldar a cultura pop nos últimos 50 anos. E a gente vai fazer isso através de uma resenha do livro Star Wars, a trilogia original. Nesse mundo, já vivemos aventuras emocionantes e conhecemos personagens inesquecíveis. Entre eles, Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia, Mestre Yoda, R2-D2, C3PO e ele, Darth Vader. Essa edição belíssima da Dark Side vai abranger os 3 filmes que são Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. Então a gente vai ter a oportunidade de acompanhar nossos heróis ainda mais aprofundadamente e entender um pouco mais dos detalhes sobre eles. Mais do que uma simples série de filme, Star Wars definiu os padrões da ficção científica e inspirou milhares de pessoas mundo afora. Então, depois da vinheta, a gente vai entrar numa jornada épica pela galáxia. Que a força esteja com você. Olá, melhores leitores, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre a saga Star Wars, fisicamente representada nessa edição inesquecível da editora Dark Side. Essa edição não é apenas um livro, mas uma celebração da história que marcou gerações. Começando então pela apresentação visual, né? Aqui temos um livro capa dura, com detalhes em dourado aqui, símbolos da Aliança Rebelde e do Império, e não para por aí. O detalhe mais impressionante são as páginas de guarda que brilham no escuro, lembrando aqueles momentos do filme em que a gente mergulha na velocidade da luz, né? Pelas profundezas do espaço. Além disso, a gente pode ver nas páginas internas aqui elementos que lembram os filmes, como esse desenho aqui do Darth Vader na abertura do livro O Retorno do Jedi. Aliás, se você gosta de Star Wars, já comenta abaixo qual o seu momento favorito de toda a saga. Daqui a pouco eu vou falar o meu e quero ver se é o mesmo que o seu, que é muito interessante te discutir aí como que cada um percebe esses momentos principais da história, né? Bom, a história criada por George Lucas acontece em uma galáxia muito, muito distante em um período de conflito. Uma rebelião liderada pela Aliança Rebelde tenta acabar com o Império, liderado pelo Imperador Palpatine e seu pupilo, ele, o Darth Vader. A história é composta de várias trilogias, começando com a trilogia original, que vai dos episódios 4 ao 6. Depois temos a trilogia prequela, que vai dos episódios 1 ao 3. E depois a sequência, que vai dos episódios 7 ao 9. Além disso, há também outros filmes, séries, desenhos animados, livros e quadrinhos que expandem esse universo de Star Wars. Aliás, eu já criei um conteúdo sobre todo esse universo em ordem lá no blog e você pode acessar pelo link presente aqui na descrição. É importante ressaltar que a história apresentada aqui nesse livro é basicamente a mesma dos filmes. Só que isso tudo é feito em formato de romance, ou seja, é uma história desenvolvida e não apenas um roteiro transcrito, o que, na minha opinião, é muito melhor para a leitura. Não tem nada que me deixa mais chateado do que quando eu pego um livro para ler e é só o roteiro do filme. Aquilo lá eu não gosto. E aqui temos algo bem interessante. Veja, 3 filmes renderam um livro de 521 páginas. Talvez por isso que quando uma adaptação ao contrário de livro para filme, a gente sempre sente aquela falta de aprofundamento, porque geralmente tentam condensar esse mesmo número de páginas em apenas um filme. E aí eles têm que abandonar várias coisas que são importantes para a história, né? Vou dar um contexto geral aqui sobre o que a gente encontra em cada um dos livros, e assim a gente vai relembrar um pouco cada história para quem está procurando por aquele momento nostalgia. No volume 4 da trilogia, que se chama Uma Nova Esperança, somos apresentados a jornada de Luke Skywalker, em Tatooine. Luke é um fazendeiro humilde que descobre seu filho perdido de Anakin Skywalker. Então, ele embarca em uma aventura para se tornar um cavaleiro Jedi. Ao longo do caminho, ele se une a personagens inesquecíveis como Han Solo, Princesa Leia, C3PO e R2-D2, além de bravos rebeldes na luta contra o Império Galáctico. A história acaba na emocionante Batalha de Yavin, onde Luke enfrenta a maior ameaça da galáxia, a Estrela da Morte, que é ali uma espécie de nave espacial em formato de lua. No 5º volume, O Império Contra-Ataca, a aventura continua com Luke aprofundando seu treinamento Jedi com o sábio Mestre Yoda, aquele boneco verdinho, né, que todo mundo conhece, no misterioso planeta Dagobah. Enquanto isso, Han Solo e Princesa Leia e também os outros heróis ali estão
implacavelmente sendo perseguidos pelas forças imperiais. Luke vai enfrentar seu maior desafio até agora ao confrontar Darth Vader, que revela uma verdade chocante. Eu acho que você sabe qual é. A trama se intensifica com a captura de Han Solo e a batalha na Cidade das Nuvens em Bespin, deixando nossos heróis em grandes apuros. Dentro de um volume da trilogia original se chama O Retorno do Jedi. Nele, Luke Skywalker retorna para resgatar seus amigos e enfrentar o maligno Imperador Palpatine. O confronto final entre Luke, Darth Vader e Palpatine ocorre enquanto a Aliança Rebelde trava uma batalha contra o Império na lua de Endor. E são as repercussões dessa batalha e das escolhas de Luke que finalizam essa trilogia. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Para mim, a melhor parte de toda a trilogia escrita é quando Luke e seus amigos enfrentam o Jabba the Hutt em sua fortaleza em Tatooine. Essa parte adiciona um elemento de tensão e ação à história e também marca um ponto importante na jornada dos heróis em direção ao confronto final contra o Império e o Imperador. Agora eu trago uma curiosidade. Escrito a partir do roteiro original de George Lucas, a primeira edição em texto não teve muita repercussão. Foi somente quando eles lançaram esse formato de trilogia casada que teve um sucesso estrondoso nessa obra aqui. Isso veio com o sucesso do filme, mas também mostrou uma demanda crescente por histórias ambientadas nesse universo expansivo. George Lucas nos explica em seus prefácios, antes de cada um dos episódios aqui, que principalmente o Império Contra-Ataca trouxe desafios únicos, tanto na narrativa quanto na produção cinematográfica. Desde a revelação emocional de Darth Vader até as inovações técnicas exigidas, e por isso o filme teve um papel de redefinir os limites do que era possível no cinema e na ficção científica. Já no capítulo final da trilogia, Lucas explorou temas profundos como a dualidade entre humanidade e tecnologia e o potencial de bondade dentro de cada indivíduo. É o confronto entre Luke, Darth Vader e Palpatine que vai exemplificar esses temas de maneira poderosa, resultando numa resolução de saga épica. Por tudo isso, a minha nota como fã de Star Wars é 5 estrelas e não poderia ser diferente. Essa edição especial da Dark Side não é apenas um livro, é uma celebração meticulosa da saga que capturou a imaginação de gerações. O livro, sendo uma adaptação da história dos filmes para o universo literário, oferece uma perspectiva ampliada e enriquecedora. Ou seja, em vez de simplesmente transcrever os roteiros dos filmes, nos é permitido nos aprofundar mais nos pensamentos e motivações de cada um dos personagens principais. E isso nos proporciona uma leitura mais rica e detalhada. Assim, se prepare para uma aventura pelo universo de Star Wars, onde a força guiará nossos passos e as histórias de bravura e redenção nos aguardam em cada página. Me despeço desejando que a força esteja com você.